Bom, pessoal, 7h10, pontualidade britânica que foi, né, para os inícios. A gente tinha combinado 7h10 o primeiro trabalho. Boa noite a todos. Eu sou Marina, sou diretora científica da Regional de São Paulo. É um prazer tê-los aqui em plena sexta-feira, né, à noite ainda. É muito bom termos conseguido solidificar esse evento, né? Ontem foi uma noite de grandes apresentações, grandes trabalhos aí do nosso estado. E a ideia é trazer para mais próximo de nós os autores que foram premiados no CIFI, né? E que a gente consiga discutir um pouquinho, entender os trabalhos, o que foram feitos, e agradeço o aceite de todos aí para a apresentação. Vou abrir a palavra para a Priscila também para ela se apresentar e aí a gente dá início às apresentações. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo dia de webinar para apresentação desses trabalhos premiados no CIFIR. Muito obrigada pela presença de todos. Passo a palavra para mais. Bom, então o primeiro trabalho de autoria da Marcela, juntamente com Juliano Arcuri, Natália Souza, Leonardo Bueno, Bruna de Oliveira, Daiane Vieira e a professora Valéria de Lourenço. É uma honra ter o trabalho desse grupo aqui, né? Afinal, foi de lá que eu vim, então é muito bom tê-los aqui da UFSCar. A Marcela vai apresentar o trabalho intitulado Efeito a longo prazo de um programa de reabilitação pulmonar híbrida com e sem supervisão do fisioterapeuta, um ensaio clínico randomizado e controlado. Marcela, a gente combinou, né, 10 minutos de apresentação, mais 5 minutos de dúvidas. Fica à vontade, boa apresentação. Muito obrigada, Marina. Obrigada a todos pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder trazer um pouquinho sobre nosso trabalho desenvolvido lá na UFSCar. Muito obrigada pela apresentação. Então, a Marina já falou o título, já me apresentou, então muito obrigada. O nosso trabalho, então, inicialmente nós declaramos que não há conflito de interesse e o nosso projeto foi financiado pela FAPESP, aprovado pelo comitê e registrado no REBEC, por se tratar de um ensaio clínico, né? Então, vamos trazer inicialmente, contextualizar a DPOC. Então, a gente já sabe, já é bem estabelecido na literatura, que a DPOC, ela leva a sintomas como dispneia, e esses sintomas, eles estão relacionados a diversas condições, como comprometimento da função muscular e respiratória, com relação às complicações sistêmicas, a intolerância ao exercício físico, ao sedentarismo e ao descondicionamento, e todas essas condições levam prejuízo na qualidade de vida. Pensando nisso, já é bem estabelecido também na literatura que a reabilitação pulmonar, ela é uma intervenção abrangente, multiprofissional, guiada, né, por uma terapia personalizada, porque ela reduz sintoma, melhora a função muscular, cardíaca, promove independência funcional, melhora a qualidade de vida e reduz custo com a saúde. A composição de um programa de reabilitação envolve principalmente aquecimento, treinamento aeróbico, resistido, alongamento e relaxamento. Porém, o acesso ao programa de reabilitação, tanto no Brasil quanto em outros países, ele é restrito. Sabe-se que menos de 10% da DPOC que é elegível para fazer a reabilitação, ela vai ter acesso a esse programa. Porque falta centro especializado, a dificuldade até chegar a esse centro também é algo importante, além do alto custo em manter um centro especializado ativo. Pensando nisso, programas alternativos, eles já vêm sendo estudados, e além disso, né, pensando nesses programas alternativos, há algumas lacunas que necessitam ser preenchidas, como prescrever uma reabilitação baseada em teste funcional, pensando nesses modelos alternativos, principalmente no modelo híbrido, quando o paciente vai até um centro uma vez por semana e os outros dias ele mantém essa reabilitação em casa. E, além disso, qual é o efeito desse programa híbrido, né? Qual é o efeito desse programa ao longo do tempo? Pensando nisso, o nosso objetivo foi verificar um efeito imediato de 6 e 12 meses na tolerância ao exercício e na sensação de dispneia de um programa de reabilitação baseado em testes funcionais, neste modelo híbrido, com e sem supervisão semanal do fisioterapeuta na DPOC.
Então, trata-se de um ensaio clínico, randomizado e controlado, cego aos avaliadores, desenvolvido no laboratório de espirometria e fisioterapia respiratória da UFSCar. Foram incluídos pacientes com diagnóstico de DPOC, de 50 a 85 anos, com IMC menor que 35, pacientes que estavam em acompanhamento médico no ambulatório de pneumologia da UFSCar, pacientes da UFSCar e do centro de referência e tratamento no ambulatório do SUS, pacientes que não apresentavam exacerbação nas últimas 4 semanas, pacientes que não haviam realizado um programa de reabilitação nos últimos 6 meses, pacientes que não apresentavam nenhuma doença que contraindicasse realizar os testes físicos, minimento maior que 15 e escala MMRC maior do que 2. Então, nós só incluímos pacientes que eram sintomáticos, né? Que tinham DPOC sintomáticos, que não eram obesos, estavam em estabilidade clínica. Foram excluídos pacientes que apresentavam capacidade funcional maior do que 80%, então nós só incluímos pacientes que apresentavam baixa capacidade funcional, pacientes que desistiram de participar do estudo e pacientes que não estavam com a medicação otimizada. Então, né, a gente não tinha uma estabilidade clínica. Desenho do estudo. Então, no primeiro dia, esses pacientes foram submetidos a uma avaliação inicial, medidas de caracterização da amostra e teste de 10 repetições máximas com pesos livres. Depois de 1 até 7 dias, foi o segundo momento da avaliação, onde foi executado os testes funcionais, como o teste sentar e levantar de 1 minuto e o teste de degrau de 6 minutos. Esses pacientes passaram por 8 semanas de reabilitação, realizaram uma reavaliação, então nós repetimos o teste de degrau, o teste sentar e levantar e o teste de 10 repetições máximas. E 6 e 12 meses, esses indivíduos eles voltaram para uma reavaliação, repetindo os mesmos instrumentos de avaliação. Todas as avaliações seguiram padronizações descritas pela literatura. A intervenção, como foi realizada? Então, como eu já disse, foram 8 semanas. Nós tínhamos o grupo, que é o grupo orientação, e o grupo tratamento. O grupo orientação, tanto o grupo orientação quanto o grupo tratamento, na primeira semana, eles tiveram um encontro com o fisioterapeuta presencial, onde foi passada uma cartilha educativa e foi executado o primeiro dia de treinamento segundo a prescrição individualizada. Então, é importante a gente destacar que ambos os grupos, eles receberam essa prescrição individualizada baseado no desempenho individual, né, de cada paciente. Na segunda semana, até a 8ª semana, o grupo orientação, ele executou o seu programa de reabilitação somente domiciliar, segundo a sua autogestão. Então, ele conduziu o programa de acordo com o que estava descrito na cartilha. Já o grupo supervisão, ele ia uma vez com o fisioterapeuta no centro de reabilitação e mais 2 a 3 vezes por semana ele fazia em casa, segundo, então, este modelo híbrido. Esse aqui é só para ilustrar a cartilha educativa. Então, a gente falava sobre o que é doença, sobre sintomas, como manejar sintoma. Então, nessa parte aqui, nós realizávamos a prescrição e deixávamos anotados como o paciente deveria conduzir durante todas as semanas para aqueles pacientes que iam realizar somente domiciliar. Então, caminhada, degrau, exercícios com pesos livres, exercícios respiratórios. E tinham informações, se ele tivesse dúvida, relatar como que foi durante essas 8 semanas. O protocolo foi composto segundo o que já é descrito na literatura: aquecimento, treinamento aeróbico, como caminhada, subir, descer degrau, sentar e levantar, fortalecimento de membros superiores e exercícios respiratórios, alongamento e relaxamento. Então, seguiu o modelo convencional. A nossa prescrição do treinamento aeróbico foi individualizada e seguiu 3 princípios. O princípio da tolerância máxima. Então, nós trabalhamos com uma carga, né, de 80% a 150% da tolerância máxima executada nos testes funcionais. O princípio do tempo, então, foi progressivo durante as semanas, né, nós fomos aumentando o tempo. E nós trabalhamos também com sintoma limitado. Então, nós trabalhamos com a escala Borg, mantendo o Borg de 3 a 4. Como resultados, nós observamos que houve uma diferença significativa entre o grupo supervisão e o grupo tratamento, mas ambos os grupos tratavam-se, né, de uma população idosa,
até 70 anos, em média. Não houve diferença com relação ao sexo, ao MC. O perfil dos nossos pacientes foram pacientes mais graves, então Gold 3 e Gold 4, sem diferença entre os grupos. 80% dos pacientes nunca realizaram reabilitação e ambos os grupos, esses pacientes apresentavam comorbidades na sua maioria. Sobre o efeito longitudinal do nosso programa de intervenção. Então, nós observamos que houve interação entre os grupos, tanto no degrau, quanto no sentar e levantar, quanto na escala de dispneia, na escala MMRC. Então, o P foi menor que 0,5. E houve uma diferença significativa também com relação aos grupos, né, nas 3 variáveis, degrau, sentar e levantar e MRC, com relação ao tempo. E olhando um pouquinho mais para os nossos resultados, a gente vê que, por exemplo, o teste do degrau, o paciente no pré-intervenção, no grupo supervisão, né? Pré-intervenção, ele apresentava uma média de 67 degraus, pós 93 degraus. 6 meses, 95, 12 meses, 101. No grupo foi supervisionado. No grupo que recebeu orientação, a gente vê um valor bem diferente. Então, no pré, a gente tinha uma média de 69, no pós, 82. Esses pacientes, eles mantiveram, né, o degrau. Depois, 6 meses, 85, 12 meses, 79. No teste de sentar e levantar, a gente observou o mesmo comportamento. Já na escala MRC, nós observamos aí uma manutenção dessa condição, tanto em ambos os grupos, tá? É importante destacar que foram executados o programa de reabilitação em 20 pacientes no grupo supervisão e 20 pacientes no grupo orientação. Então, aqui uma imagem, né, ilustrativa para observarmos, então, ó, momento 1, pré, momento 2, pós, a gente vê, então, aqui o grupo tratamento é o azul claro, o grupo controle é a cor mais escura. Então, a gente vê a linha de tratamento, a cor clara e o controle. Isso. Então, nós vemos que do pré para o pós, a gente vê um aumento aí significativo em ambos os grupos. Do pós para os 6 meses, a gente vê que o grupo tratamento manteve a sua condição, o grupo controle, ele aumentou, mas não foi significativo. Já no 12 meses, o grupo controle, ele teve uma queda importante, no grupo tratamento teve uma manutenção dessa condição. Olhando para o degrau, nós tivemos do pré para o pós uma melhora significativa, observando na linha clara, e uma manutenção, e até nos 12 meses, um aumento aí dessa condição. Já no grupo controle, pré para o pós, nós aumentamos, né, o número de subidas e descidas, e houve uma redução aí dessa condição. Dessa forma, a gente pode concluir que o programa de reabilitação, ele apresentou um efeito positivo, imediato e a longo prazo na tolerância ao exercício, sendo este maior na presença da supervisão semanal presencial do fisioterapeuta quando comparado à não supervisão. Em relação à dispneia, houve essa melhora imediata, entretanto, a gente observou ela somente no grupo supervisionado. É isso, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Marcela. Pessoal, se vocês tiverem questões, podem mandar aí pelo chat, que a gente passa para a Marcela. Mas parabéns pelo trabalho, eu sou suspeita para falar de reabilitação no DPLC, porque é uma área que eu gosto muito. Enquanto não chega dúvidas, eu tenho algumas perguntas, né? Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer todas, mas é de curiosidade mesmo. Como que foi a aderência desses pacientes no programa não supervisionado? Porque a gente sabe que é bem difícil, né? Eles aderirem ao exercício domiciliar. Queria saber se vocês conseguiram controlar isso, como é que foi? A gente fez uma tabelinha e eles relatavam quantas vezes por semana eles conseguiam fazer os exercícios. Então, a gente teve uma aderência no grupo supervisão de 70% do programa.
Depois a gente fez uma planilha e verificou qual foi essa aderência. No grupo no grupo que fez em casa, domiciliar, o grupo de supervisão, a gente ficou bem espantado assim de ver a aderência. Foi em torno de 85% no grupo de supervisão. Então, assim, eles frequentavam a reabilitação e faziam em casa. Alguns não executavam, a gente percebeu porque eles trabalhavam, ou eles tinham uma rotina um pouco mais corrida, mas talvez para eles melhorarem e não ser algo muito exaustivo, em estar, né, em ter que ir até um centro de reabilitação várias vezes por semana, a gente percebeu uma aderência bem legal, assim. Legal, legal. Eu acho que o quanto mais a gente conseguir facilitar, né, o acesso à reabilitação e perceber que mesmo ela sendo feita sem supervisão, esses pacientes eles apresentam melhora, isso nossa, um desfecho incrível, né? Então, muito legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta no chat. Não, eu vou fazer mais uma pergunta. E uma outra, né, questão. Ao finalizar essas 8 semanas de tratamento, esses pacientes foram orientados a manter algum nível de atividade física ou continuar fazendo os exercícios? Como é que foi feita essa orientação? Na reavaliação, a gente orientava eles continuarem dando sequência ao treinamento, então eles ficavam com a cartilha, eles eram orientados, olha, manter a caminhada, subir desse degrau, continua usando os equipamentos que o senhor tem em casa, a gente emprestava se eles não tinham, né? Então, isso a gente orientou, mas assim, no retorno de 6 e 12 meses, a gente via que muitos já não tinham continuado, eles mantinham uma caminhadinha, algo bem pouco comparado com o que eles faziam antes. Mas mesmo assim, a capacidade física deles nos testes, eles foram, assim, mantiveram estáveis, principalmente no grupo de tratamento. Então, é algo que talvez eles mudaram o hábito deles, conseguiam praticar um pouco mais de atividade, mas não foi tanto assim a manutenção do protocolo em si. Legal. Má, tem uma pergunta da Adriana. Você acha que a dispneia melhorou mais no grupo de supervisão porque os pacientes alcançaram um esforço maior durante o treino? Então, assim, ao alcançar um esforço maior, eu acredito que não, porque a prescrição ela era baseada no desempenho individual. Então, eles foram orientados, vocês precisam manter, subir desse degrau, por exemplo, 12 vezes por minuto, isso estava escrito na cartilha. Eu acho que realmente o grupo, então assim, a intensidade do exercício é para ter acontecido igual nos dois, mas não tem como realmente a gente controlar. A gente não estava lá na casa deles. Então eu tentei garantir que a intensidade fosse igual nos dois grupos. Eu acredito que o entendimento do exercício, ensinar a respirar, estar acompanhando, o senhor pode ir mais rápido. Esse acompanhamento técnico do fisioterapeuta, eu acredito que tenha feito a diferença. Realmente, estar com o fisioterapeuta, recebendo orientação em cada sessão, eu acho que sim. Mas a intensidade era para ter sido igual, mas eu não consegui realmente controlar, mas eu prescrevi igual para os dois. Legal. Legal. Bom, Marcela, muito obrigada pela apresentação, excelente trabalho, parabéns pelo trabalho, e a gente sabe que não é fácil recrutar esses pacientes e conseguir reabilitar em 8 semanas de tratamento e tê-los a longo prazo, então parabéns mesmo a você e a todo o grupo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, dando continuidade, o segundo trabalho que a gente vai ouvir um pouquinho agora, enquanto o pessoal se organiza só para poder compartilhar aqui a apresentação, é a implementação da ferramenta Safety Huddle como modificador de percepção de segurança do paciente na rotina de uma equipe de reabilitação hospitalar. Foi um trabalho escrito pela Flávia Rechia. Se eu falar sobre o sobrenome errado, me perdoe. Rafaela Budin, Josiane Carvalho, Naila Ota, Fabiana Tsuda, Bruna Faria, Rafaela Rosendo, Gabriele Mídio e foi realizada na Fundação Centro Médico de Campina. Bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Bem. Pode compartilhar a tela? Pode. Rapidinho. Já peço desculpa que eu tô um pouco sem voz, tá?
Deu certo? Deu certo, tá certinho. Então, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, parabenizar vocês da Regional de São Paulo pela iniciativa e todo mundo pela premiação no CIFI. Então, como já foi apresentada, meu nome é Flávia, sou fisioterapeuta assistencial da UTI Adulta, da Fundação Centro Médico de Campinas, e vou apresentar o trabalho, então, da implementação da ferramenta Safety Huddle como modificador da percepção de segurança do paciente na rotina de uma equipe de reabilitação hospitalar. Então, primeiramente, para contextualizar, em outubro de 2020, a gente teve a reformulação da nossa equipe de reabilitação hospitalar, que passou naquele momento a ser composta por 41 fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional, sendo que a gente tem ainda uma jornada de trabalho numa escala 12/60. Nessa mesma época, a gente estava no auge da pandemia, com necessidade de comunicação otimizada, organizando as demandas do dia, necessidade dessa organização dessas demandas, de organizar quais eram os recursos disponíveis, principalmente alto fluxo, ventilador mecânico, que era uma época que estava tudo muito escasso e a gente tinha que trabalhar ali organizando quais eram os recursos disponíveis naquele dia. E também, por parte da gestão, tinha uma necessidade de disseminar entre a equipe essa cultura de segurança do paciente, garantindo, então, a responsabilização desses profissionais da linha de frente para que eles pudessem antever os problemas de segurança e enfrentar esses problemas e também aumentar a conscientização dos profissionais sobre a cultura de segurança. Nesse sentido, bem estabelecido na literatura como ferramentas de primeira escolha, proativa e de alta confiabilidade no alcance dessas metas de qualidade e segurança, o Safety Huddle, que é uma ferramenta proposta pelo Institute for Healthcare Improvement, que ocorre no início de cada plantão, de cada turno de trabalho, que elas ocorrem em formato de círculo, como aqui na foto ao lado, com duração máxima de 10 minutos. E nessas reuniões vão ser discutidas preocupações e sucessos em relação à qualidade e segurança do dia, gerenciar proativamente qualidade, segurança, incluindo a revisão dos processos padronizados que são importantes, checklists, bundles e novas rotinas, e também uma oportunidade para garantir que essas novas rotinas, que essas melhorias façam parte da rotina de trabalho. Então, para ela ser bem sucedida, ela tem uma instruída de ser realizada em 5 passos. Então, falar quais são as preocupações em relação à qualidade e segurança daquele dia ou do turno anterior, questões para o dia de hoje, revisar problemas identificados e contribuir sobre outras questões, relatando casos que já aconteceram e aproveitando o momento final para anunciar informações importantes, comunicados, atualizar quadro de gestão à vista, tudo isso com duração máxima de 10 minutos. Para ela ser bem sucedida, ela depende da adesão dos profissionais envolvidos. Então, para o Safety Huddle realmente alcançar as metas de qualidade e segurança, a gente precisa que os profissionais que participam dele tenham adesão à ferramenta. Então, o objetivo do nosso trabalho foi justamente avaliar a percepção da equipe de reabilitação hospitalar de hospital privado do interior de São Paulo quanto ao impacto da implementação da ferramenta Safety Huddle na rotina de trabalho. Como método, então, após a implementação da ferramenta, 90 dias, a gente disparou um formulário eletrônico para todos os membros da equipe com questões relacionadas à percepção do colaborador em relação ao alinhamento de estratégias, segurança do paciente, comunicação, continuidade do cuidado, metas multiprofissionais e organização dos recursos tecnológicos. A gente teve 42 profissionais responderam esse formulário, que respondeu, então, a adesão de 100% da equipe, os 41 fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional. Após a gente receber essas respostas, organizamos em planilha e dividimos entre setores e turnos de trabalho. E logo em seguida a gente analisou isso de forma individual. E esses resultados foram especificados em forma de gráfico, que eu vou apresentar aqui. Em relação à distribuição dos colaboradores, a maioria dos colaboradores do Centro Médico de Campinas correspondem ao UTI adulto, 50% dos colaboradores atuam na UTI adulto,
enquanto 26% atuam na unidade de internação, 17% na unidade cardio-neurovascular e 7% na UTI pediátrica. Apesar de ser algo que não é recente na literatura, já é bem conhecido, ele se mostrou inovador no nosso serviço, sendo que 90% dos profissionais conheceram a ferramenta no centro médico, enquanto 10% já conhecia a ferramenta previamente. Em questão à percepção de segurança do paciente, que é o objetivo principal do Safety Huddle, foi nosso melhor resultado, nosso resultado mais notório, que 97% da equipe relata aumento da percepção de segurança do paciente após a implementação do Safety Huddle. Já em relação ao desenvolvimento do alinhamento das estratégias do plantão, organizar as demandas do dia, 92% dos colaboradores referem que o Safety Huddle foi muito eficaz no alinhamento dessas estratégias, enquanto 8% refere que foi parcialmente eficaz e não ineficaz, então também não foi um resultado negativo. Em relação à continuidade do cuidado, 96% da equipe refere percepção de melhora na continuidade do cuidado, enquanto 4% também não refere um resultado negativo, sim, não percebeu melhora ou piora na continuidade do cuidado após a implementação da ferramenta. Essa ferramenta, ela é para ser realizada de forma multiprofissional, desde a participação da gestão até a parte assistencial. No início, nossa rotina tinha a participação dos fisioterapeutas do plantão e da terapia ocupacional. Posteriormente, foi ampliado para a participação da enfermagem, de outros profissionais que atuam na UTI e nas aulas de internação e na unidade cardio-neurovascular. Em relação ao delineamento de metas multiprofissionais, 92% dos profissionais referem que a ferramenta Safety Huddle foi eficaz no delineamento dessas metas. Os nossos 2 últimos resultados foram os que tiveram menor porcentagem, mas ainda assim uma porcentagem alta de mais de 80%. E quando a gente analisa isso individualmente pela nossa planilha, a gente pode perceber que os colaboradores que responderam de forma negativa, né, entre aspas, porque também foi parcialmente eficaz e aqui ineficaz, foram colaboradores atuantes nas aulas de internação na unidade cardio-neurovascular. E quando a gente para refletir sobre isso, a gente pode explicar porque são ambientes que não são fechados, que não têm impacto tecnológico próprio. Então, isso pode interferir na comunicação interprofissional e na organização dos recursos tecnológicos, dando esses resultados mais baixos em relação aos outros, mas ainda assim com porcentagem alta de mais de 80%. Então, o que a gente pode concluir que a maior parte da equipe teve percepção de impacto positivo após a implementação da ferramenta Safety Huddle em domínios da rotina que permeiam a segurança do paciente e foi considerada assim inovadora nesse serviço. Após a gente avaliar esses resultados, fizemos uma reunião de brainstorming e após isso traçamos um plano de ação e estratificamos quais eram esses pontos frágeis, esses pontos de melhoria. E após isso, a gente teve um balizamento de como o Huddle era realizado em todos os setores, para ser realizado de forma uniforme, igual em todos os setores, em todos os plantões. Teve ampliamento para a participação de outros profissionais, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, além da fisioterapia e terapia ocupacional, dentro do Safety Huddle, e aquisição de novos recursos para o parque tecnológico, principalmente das aulas de internação e unidade cardio-neurovascular. Foi isso, então, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Qualquer dúvida? Como que eu faço para voltar aqui? Eu fico com a apresentação aberta? Eu não enxergo vocês. Acho que é só sair do compartilhamento de tela, que ele vai sair do PowerPoint. Isso, aí em cima. Isso. Parabéns pelo trabalho, Flávia, muito legal. Acho que cada vez mais a fisioterapia fica muito importante nesses campos que não seja somente assistencial. Acho que segurança do paciente é uma coisa fundamental em qualquer instituição, e a gente percebe que a natalidade hoje, muitos hospitais estão trazendo fisioterapeuta até para o time de segurança do paciente, mesmo que ajuda muito até no nosso desenvolvimento mesmo, né, de atendimento. Eu tenho uma pergunta no sentido assim,
a percepção deles foi muito positiva, pelo que você apresentou no trabalho. Vocês chegaram a perceber alguma mudança muito relativa em questão assistencial depois que essa percepção foi positiva? Aqueles erros que a gente acaba pegando em segurança do paciente, né? Aqueles eventos adversos, vocês chegaram a perceber que teve alguma mudança significativa, que a percepção da equipe foi suficiente para, por exemplo, melhorar a qualidade de atendimento, melhorar a evolução clínica, nesse sentido? Sim, é muito legal essa pergunta. A gente gostaria muito de ter mensurado, se a gente não tem esse dado, de mensurar os eventos adversos antes do Safety Huddle e após o Safety Huddle. Mas minha percepção própria e de outros colaboradores foi que sim. Depois da implementação da ferramenta, a gente teve uma melhora muito importante em relação, principalmente à organização do plantão. Porque a gente começa às 6 horas da manhã e a gente já tem essa reunião e a gente organiza onde é o ponto que a gente precisa demandar mais atenção ali, que um outro fisioterapeuta vai precisar de ajuda, organizar principalmente os recursos, onde cada um, olha, nesse horário a gente vai usar, por exemplo, a prancha ortostática nesse paciente, então aí demandar de mais de um fisioterapeuta ali para ajudar. Não consigo te falar em relação, por exemplo, ao tempo de internação e evolução clínica, que a gente realmente não tem esse dado, mas é uma sugestão muito boa para a gente pensar posteriormente. Mas como percepção, principalmente agora que a gente está numa fase de uma implementação de um projeto muito grande, que é o Bundle do CPF. Então, ali, nesse momento que a gente faz essa reunião, a gente consegue discutir muitas coisas, porque a gente está indo um pilar por vez, e a gente consegue discutir muitas coisas ali no início do plantão que são importantes para ter o acontecimento correto do bundle, né? Então, é bem interessante. Muito legal. Ver se tem perguntas aqui no Muito chat. Legal. Flávia, parabéns pelo trabalho. Na verdade, é uma curiosidade, né? Não estou atuante mais na área hospitalar atualmente, mas essas reuniões elas eram feitas com todos os físios da equipe, mesmo das alas de internação e dos outros setores, ou era por setor, dividido por setor? Dividido por setor. Por setor. Ah, por tá. setor. Então, Entendi. as aulas de internação todas as aulas, porque lá Fazem. são 5 aulas de internação e a unidade cardio-neurovascular. Eles fazem juntos o huddle deles. E a gente dá o TI adulto e o TI pediátrica, a gente faz separado, a gente faz mão. Ah, entendi. Legal. Obrigada. Até a ideia da nossa gestora seria ter um huddle único. Total, Mas daí eu acho que passa um pouco dessa questão de 10 minutos, porque são daí muitos pontos para discutir. A ideia de ser uma coisa rápida acaba que daí perde. E é um cuidado muito diferente, né? Da aula de internação e da terapia intensiva, né? Um cuidado totalmente diferente. Os riscos assistenciais, apesar de serem os mesmos, o foco, né, muda um pouco. Então, com certeza. Muito legal. Parabéns de novo pelo trabalho. Um trabalho bem legal. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Foi muito bom participar. Obrigada, Flávia, pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, vamos dar seguimento aí. Muito bom ver a Cissa aí na tela. Fomos colegas aí de mestrado e doutorado. Bom, hoje o pessoal está meio tímido para fazer pergunta. Acho que é sexta-feira, né? O pessoal tá pensando só no sextou aí. Então participem, deixem as perguntas aí no chat. Os apresentadores estão super dispostos a responder as dúvidas do trabalho. Cissa, seja super bem-vinda. Queria agradecer, né, a participação, parabenizar pela premiação no CIFIR. A Cissa vai apresentar o trabalho. Cissa, né? Maria Cecília Frade, como autora do trabalho, junto ao Thomas Beltrame, Stephanie Linares, Giovana Dias, Ariane Petronilo, Mariana Góes e a Aparecida Maria Catai, lá da UFSCar, o trabalho. Fica à vontade para a apresentação, Cissa. Boa noite, muito obrigada pela apresentação, eu agradeço a oportunidade em mostrar mais uma vez o nosso trabalho, agradeço ao convite, né, e também parabenizo pela iniciativa do evento.
Então, como já foi falado, o título do trabalho, ele foi desenvolvido na UFSCar, no Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular, e nós sabemos que a redução da saúde cardiorrespiratória, ela está relacionada com a redução da aptidão física, da mobilidade funcional, e com o aumento do risco cardiometabólico e de mortalidade. Dessa forma, a saúde cardiorrespiratória ela é um preditor de desfechos clínicos relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. Assim, a avaliação da saúde cardiorrespiratória, ela pode ser feita por meio da avaliação da potência aeróbia máxima. Essa avaliação, ela é feita durante o teste de exercício cardiopulmonar. E nesse teste, nós temos como resultado o consumo de oxigênio máximo, ou seja, o VO2 máximo. Esse resultado, ele nos dá informações sobre o funcionamento integrado dos sistemas pulmonar, cardiovascular e muscular, quanto à captação, transporte e utilização do oxigênio. Além disso, além da realização do TCP, pode ser utilizado fases de verificação após o TCP, com o objetivo de confirmar se o consumo de oxigênio mensurado durante o pico do teste de exercício cardiopulmonar, ou seja, durante o TCP, é de fato o verdadeiro consumo de oxigênio máximo. Essas fases de verificação pode ser realizada em intensidades supramáximas, ou seja, entre 105% a 130% do pico do TCP. Isso varia frente às diferentes populações, como indivíduos saudáveis ou com alguma doença. Então, nós chamamos esses testes de intensidade supramáxima como teste de exercício supramáximo. Então, no nosso estudo, nós realizamos o teste de exercício supramáximo a 110% da carga do TCP. Diante disso, nós tivemos como objetivo verificar o comportamento das variáveis cardiovasculares no pico do teste de exercício cardiopulmonar e do teste de exercício supramáximo, em uma população de amplo espectro de potência aeróbia. E aí, como métodos, esse estudo ele é caracterizado como observacional e transversal. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de Seres Humanos da instituição e todos os voluntários concordaram em participar do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Como critério de inclusão, nós incluímos indivíduos de ambos os sexos, idade entre 19 e 72 anos, e também nós incluímos os indivíduos com diferentes níveis de potência aeróbia máxima, dentre eles voluntários aparentemente saudáveis e com fatores de risco para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, hipertensos, pré-diabéticos, sedentários, que tivesse um ou mais fatores de risco. Ou também indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, ou doença arterial coronariana. Sendo que todas as condições clínicas dos voluntários, elas foram validadas a partir de um diagnóstico médico prévio. Como critérios de exclusão, foram a normalidade da resposta do eletrocardiograma de repouso ou durante o exercício, doenças cardíacas não controladas e saturação em repouso, e limitações ortopédicas ou neurológicas que impedissem de realizar o protocolo proposto. O nosso protocolo experimental. Inicialmente, os voluntários permaneceram em repouso, na posição sentado, por pelo menos 5 minutos. Depois foi realizado um aquecimento de 3 minutos com potência livre. Depois do aquecimento, foi iniciado o teste de exercício cardiopulmonar. Então, como ilustrado aqui nessa figura, ele tem uma característica de ser incremental. Esse incremento ele foi de acordo com Wasserman, e o teste durou entre 8 e 12 minutos, como é preconizado. Assim, o teste foi interrompido devido à fadiga voluntária máxima. Após a interrupção, os voluntários realizaram uma recuperação de 6 minutos, com potência livre também. Seguido desse período de recuperação ativa, eles fizeram uma recuperação passiva, que variou com uma média de 10 minutos na posição sentado.
Essa variação foi de acordo com cada um dos voluntários, com o objetivo de retornar o consumo de oxigênio para o valor basal. Depois desse momento, foi iniciado o teste de exercício supramáximo. No teste de exercício supramáximo, antes do teste, fizemos um aquecimento de 1 minuto com potência livre, seguido pelo teste de carga constante. A carga, ela foi realizada a 110% do TCP. E depois, no momento da exaustão, o teste também foi interrompido e realizada a mesma recuperação ativa por 6 minutos sem carga. Então, essa figura é a ilustração do protocolo. Então, na linha contínua, a gente vê a carga e na linha azul, também contínua, a gente vê o consumo de oxigênio. Uma exemplificação. Ambos os testes foram realizados em um cicloergômetro de membros inferiores, foram realizadas também a coleta dos gases expirados por meio de um analisador de gases, respiração a respiração, e as variáveis cardiovasculares foram mensuradas por meio de um sistema de eletrocardiograma de uma única derivação e a verificação da pressão arterial por um sistema de fotoplestimografia, que verifica a pressão batimento a batimento. Essa imagem é a ilustração do procedimento experimental lá no nosso laboratório. E aqui está exemplificado todos os equipamentos que nós utilizamos. Além disso, nós também fizemos a verificação da saturação de pulso de oxigênio e a verificação também do ECG de 12 derivações, como critérios de segurança. O processamento dos dados. Nós fizemos a seleção do pico das variáveis. Então, para o teste de exercício cardiopulmonar, nós selecionamos o pico da carga frente a 20 segundos. E para o teste de exercício supramáximo, também o pico do teste, mas em relação a 5 segundos. E nós calculamos a média para esse momento de pico, de 20 e 5 segundos, para as variáveis de pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Depois do processamento, nós fizemos análise estatística, utilizando o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade e verificamos as diferenças pelo teste de Wilcoxon. Como resultado, nós avaliamos 77 indivíduos, sendo 47 do sexo masculino e 27 do sexo feminino. A idade foi uma média de 33 anos, massa corporal de 72 e estatura 1,71. Essa ilustração do histograma comprova que os voluntários tinham um amplo espectro de potência aeróbia. Então, aqui nós vemos os valores de consumo de oxigênio durante o TCP. E em relação às variáveis cardiovasculares, nós verificamos a diferença entre os picos do teste, TCP e supra. Então, nós observamos maiores valores para a pressão arterial sistólica e diastólica durante o teste de exercício supramáximo, enquanto nós identificamos menor valor de frequência cardíaca durante o teste de exercício supramáximo. Ou seja, a frequência cardíaca foi maior durante o TCP. Dessa forma, nós concluímos que a frequência cardíaca parece não limitar a execução de um teste supramáximo, enquanto a pressão arterial sistólica e diastólica podem ser limitantes. Sendo assim, a frequência cardíaca ela não é indicada como um critério secundário para a interrupção do exercício supramáximo, uma vez que atinge valores inferiores durante esse teste. Portanto, a verificação dessas variáveis cardiovasculares no pico do exercício auxilia na avaliação de condições de saúde, nível de exaustão atingidos e segurança durante protocolos de exercício supramáximo em indivíduos de amplo espectro de potência aeróbia. Muito obrigado, eu fico à disposição. Cissa, parabéns pelo trabalho, a você e todo o grupo, né? Vamos olhar aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Enquanto o pessoal não faz, eu tenho um questionamento. Ai, minha câmera sumiu. Aí. Muito legal o trabalho. Para mim, ainda um terreno desconhecido essa questão do teste de esforço supramáximo. Queria saber quanto tempo ele dura e
como vocês classificam a exaustão para interromper ele? O teste ele é bem curto, né? Porque é uma intensidade bastante alta. Uhum. Então, ele durou a média, foi 1,8 minutos. Né? Então, assim, para as pessoas que tinham uma potência aeróbica maior, talvez um pouco mais de 2, enquanto que para pessoas com potência aeróbica mais baixa, um pouco próximo ali a 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Então, ele é bem curto, e aí o critério de interrupção é o mesmo do TCP, porque eu não disse, mas os testes, eles foram acompanhados de uma cardiologista, né? Então, tanto o TCP quanto o supra, e aí a gente ia até a fadiga mesmo, voluntária máxima. Então, a gente usava como um dos critérios, né, quando a pessoa não conseguia manter as rotações. Então, a gente pedia para ela manter entre 60 e 65, e quando ela mantinha abaixo de 50, a gente fazia essa interrupção. Geralmente era por fadiga, né, interrupção. Legal, legal. A gente acaba seguindo o mesmo critério do teste de carga constante, né, para interromper. Legal, legal. E desses voluntários, Cissa, vocês têm uma ideia assim, de quantos eram que tinham alguma patologia, por exemplo, diabetes, doença arterial ou DPAC? A gente tem, assim, eu não trouxe isso porque realmente não era o foco mostrar, né, assim, e a gente não comparou as patologias. Mas tem aproximadamente 10 diabéticos, temos 4, se eu não me engano, DPOCs e 1 DAC. E a gente teve a maioria dos saudáveis, né? E isso aconteceu por conta da pandemia, né? A ideia era ter pelo menos 10 ali para cada uma das patologias. A gente tinha a ideia de trabalhar com DM, DAC e DPOC. E aí acabou que teve essa limitação no estudo, acabamos que tendo que dar uma enxugada. Voluntário, Mas muito legal, né? Eu acho que é mais uma ferramenta aí para a gente pensar na avaliação, né? Para complementar a avaliação do teste cardiopulmonar. E muito legal, parabéns pelo trabalho e principalmente, né, pelo esforço de ter feito esse trabalho no meio da pandemia, né, que eu acho que é brilhante, assim, o resultado é brilhante, parabéns mesmo. Não temos perguntas no chat, eu agradeço, Cissa, a sua apresentação, parabenizo o grupo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por. Muito bom te rever aí. A gente muito não conseguiu se ver no Cifir, mas estamos vendo aí online. Nem falha. Aí, ó, Cissa, veio uma pergunta. Parabenizou pelo trabalho e gostaria de saber a média da idade dos voluntários do estudo. A média foi de 33, mas a gente tinha desde jovens, saudáveis, assim, em torno de 20 anos, até indivíduos idosos mesmo, que eram com as patologias, né? Então, acho que até 72 anos a gente avaliou. Então, o máximo foi de 72. A média foi de quanto? Eu não entendi. 33. 33, tá. Travou para mim bem na hora que você falou. Legal. Joia. Agradeço, Cissa. Muito bom te rever também. E parabéns. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Obrigada. Até daqui a pouco. Marcela está voltando. De volta. Dobradinha. Dobradinha. Próximo trabalho que a gente vai conversar agora é a eficácia de um programa de telereabilitação cardiopulmonar pós-Covid no Brasil. Resultados preliminares de um estudo clínico randomizado e controlado. Foi escrito pela Marcela, pela Luana Gonzaga, Juliana Arcuri, Daiane Viana, Maria Gabriela Cluti, Karina Fácil, Tatiana Figueiredo, Valéria de Lorenzo, feito pela UFSCar. Muito obrigada. Vamos lá. Então, mais uma vez, os autores declaram que não há conflito de interesse. Esse projeto foi financiado pela FAPESP, aprovado pelo comitê e registrado pelo REBEC. Os pacientes que são contaminados pelo Covid, eles podem cursar com várias consequências em decorrência dessa infecção. Eles podem ficar hospitalizados, associado ao uso de medicações que levam a prejuízos no sistema respiratório, cardiovascular e o sistema muscular periférico. Na fase pós-aguda,
eles podem cursar com redução da tolerância ao exercício e força muscular, levando a limitações das atividades funcionais e da qualidade de vida. A reabilitação, ela vem, então, com o objetivo de minimizar esses prejuízos, porém, mais uma vez, por conta da falta de centros especializados, a dificuldade ao acesso, isolamento social e o aumento da demanda, a telereabilitação, ela veio com o potencial de trazer a acessibilidade. Dessa forma, o nosso objetivo foi verificar a eficácia de um programa de telereabilitação cardiorrespiratória em pacientes pós-hospitalização por COVID, segundo a capacidade física e força muscular respiratória. Força muscular periférica, Então, trata-se de um ensaio clínico, randomizado e controlado, cego aos avaliadores, onde tanto o recrutamento quanto a avaliação e a intervenção foi executada via Google Meet. Os pacientes receberam em casa os equipamentos gratuitos, então oxímetro, aparelho de pressão automática, o degrau de 20 centímetros de altura e alguns pezinhos para fazer a avaliação e a conduta da força muscular. Então, foram incluídos indivíduos de 35 a 85 anos, após alta hospitalar por COVID. Foram incluídos pacientes que não faziam uso de traqueostomia, foram incluídos pacientes que não apresentavam contraindicação para realizar testes físicos, pacientes em acompanhamento médico ambulatorial, ausência de doenças crônicas graves, pacientes com acesso à internet e um ambiente domiciliar com uma estrutura mínima. Foram excluídos pacientes com capacidade física acima de 80% nos testes funcionais, pacientes que apresentavam déficit de equilíbrio cognitivo, risco de queda e pacientes que desistiram de participar do estudo. Inicialmente, esses pacientes, eles foram convidados, eles receberam em casa esses equipamentos, e nós realizamos o primeiro dia de avaliação, que tratava-se de uma medida de caracterização da amostra. Logo em seguida, eles foram submetidos a uma avaliação para intervenção relacionada ao teste de marcha estacionária, teste de 10 repetições máximas e teste sentar e levantar de 30 segundos. Esses pacientes, então, foram randomizados de forma cega entre o grupo controle e o grupo tratamento, onde se passaram 8 semanas de intervenção para o grupo tratamento. E esses pacientes foram reavaliados aí após essas 8 semanas. Com relação à supervisão do fisioterapeuta, nós fizemos uma supervisão que ela foi gradual. Então, na primeira e na segunda semana, houve a supervisão do fisioterapeuta por vídeo 3 vezes na semana. Na terceira e na quarta semana, foram 2 vezes a supervisão do fisioterapeuta por vídeo e mais uma vez ele fazia não supervisionado. Da quinta até a 8ª semana, foi uma vez com a presença do fisioterapeuta por videoconferência e 2 vezes não supervisionado. Isso o grupo nosso, né, de telereabilitação. O grupo controle, eles receberam uma cartilha educativa e eles trabalharam com a autogestão dos seus exercícios. Para a prescrição da telereabilitação, então nós trabalhamos com aquecimento, exercício aeróbico, treino de força, exercícios respiratórios e alongamento e relaxamento. A frequência semanal, ela variou de 3 a 5 vezes na semana. Para a prescrição do treinamento aeróbico, a gente seguiu o mesmo princípio do estudo anterior que eu falei hoje aqui para vocês. De acordo com a intensidade obtida nos testes funcionais, testes de degrau, testes de marcha estacionária, teste de sentar e levantar. Então, nós progredimos a intensidade semanal, né, número de repetições por minuto, o tempo, e nós mantivemos a escala Borg de 3 a 4. Com relação ao exercício de força, ele foi baseado, então, no teste de 10 repetições máximas para membro superior, e para membro inferior, nós nos baseamos segundo o teste de sentar e levantar. Exercícios respiratórios também foram progressivos e os alongamentos e relaxamentos também. Análise estatística, então nós utilizamos principalmente o teste de ANOVA, né, Two-Way Mixed Effect, para fazer essa análise intra-intergrupos. O cálculo amostral foi realizado por um projeto piloto. Deu N total de 60 indivíduos
nós vamos realizar com 66, né? Realizamos já, utilizando aí o 10% de dropout. Então, os resultados preliminares foram 216 pacientes contratados, 93 pacientes avaliados, foram 13 excluídos, 80 pacientes executaram os testes funcionais, desses 80, 57 pacientes foram incluídos na reabilitação, sendo 28 do grupo tratamento e 29 do grupo controle. 24 pacientes do grupo tratamento finalizaram as avaliações e 25 do grupo controle finalizaram as avaliações. No que se refere às medidas de caracterização na amostra, não houve diferença entre os grupos com relação a essas características iniciais. Nós tivemos pacientes com uma média 55 anos, sendo a maior parte do sexo masculino, pacientes eutróficos, a maior parte pacientes obesos, nós incluímos também, por conta que a gente sabe que o COVID, o fator de risco é a obesidade, os pacientes apresentavam doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, histórico, 42% apresentavam histórico de tabagismo, eles ficaram em média 12 dias de hospitalização e 44% aí, eles permaneceram em cuidados intensivos. Observando o efeito pré e pós-intervenção com relação ao teste marcha estacionária, então na linha verde a gente vê o grupo tratamento e na linha azul o grupo controle. A gente vê que no grupo tratamento os pacientes ele iniciou pré-intervenção 90 subidas e descidas, pós-intervenção 129. Já no grupo orientação, pré 97 subidas e descidas e pós 107. Então houve uma diferença intra e intergrupo. Então, a gente vê uma diferença significativa. Com relação ao teste das repetições máximas, então, os pacientes, a gente vê na linha verde o grupo tratamento e na linha azul o grupo controle. Então, houve uma diferença aí também importante com relação ao tempo e aos grupos. Dessa forma, a gente conclui que o programa de telereabilitação pulmonar, utilizando mínimos recursos, ele foi responsivo no que se refere à capacidade física e força muscular em pacientes com baixa capacidade física que ficaram hospitalizados pós-Covid. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Marcela, muito bom trabalho. Covid foi um momento bem difícil, esses 2 anos que a gente passou, embora não tenha acabado, foi realmente bem complicado, e essa parte de reabilitação a gente teve bastante dificuldade exatamente por essa questão de não ter tanto atendimento presencial, até por exposição, enfim, por isolamento. Então é muito legal, e é muito legal a gente começar a trazer, eu acho, telereabilitação para fisioterapia também, porque tem alguns pacientes que a gente sabe que tem problema até de mobilidade, da gente conseguir chegar até o endereço, e eu acho que no Covid foi super importante. Tem uma pergunta da Renata aqui, eu vou fazer, e depois eu faço uma também que eu tô com uma curiosidade, tá bom? Ela parabeniza pelo trabalho, e ela pergunta, na sua opinião, quais as maiores dificuldades da telereabilitação? A maior dificuldade da telereabilitação, assim, o que eu mais senti difícil foram os pacientes confiarem na telereabilitação. Então, prescrever não foi difícil, monitorizar não foi difícil, a adesão, alguns pacientes não aceitavam participar. Então, realmente, assim, na prática, o que foi difícil foram eles terem confiança, eu acredito por não ser algo que é muito habitual, que não estavam acostumados. A internet não foi uma limitação, porque todos os pacientes hoje em dia têm celular. Então, eles têm celular, eles ligam a câmera e eles conseguem aí o contato. Então, realmente foram eles entenderem que não dava certo, que eles poderiam entrar, que eles não iam correr o risco. Então, eu acredito que essa foi a maior dificuldade. Mas a gente conversava, explicava, a gente tentou trazer essa parte educativa bem forte. Legal. A Adriana também fez uma pergunta. Ela perguntou: o desmame das sessões supervisionadas foi proposta? Qual que foi o objetivo? Desculpa, cortou. O desmame das sessões supervisionadas foi proposital? Qual que é o objetivo? É fazer essa progressão de acompanhamento do fisioterapeuta, é isso? Foi proposital. Porque no primeiro estudo que eu fiz lá no meu doutorado, eu percebi que os pacientes eles iam criando uma independência e eles se sentiam muito bem nessa independência. Então, nas primeiras
4, 5 semanas, eles precisavam da gente, eles não se sentiam seguros em trabalhar sozinhos, em fazer exercício sozinho. Ao longo das semanas, eles começavam a se sentir seguros, eles nem queriam ir lá, eles acabavam faltando, né? Então, assim, na minha experiência, então, o que a gente pensou? Vamos fazer gradual esse apoio de acordo realmente com o que a gente vê na prática de necessidade. E realmente deu certo, a gente conseguiu acompanhar, assim, nessa supervisão. Uma curiosidade minha agora. Vocês acompanharam esses pacientes por 8 semanas, é isso? Isso, aham. Vocês têm objetivo ou a longo prazo de, por exemplo, a 1 ano, sei lá, 12 meses, acompanhar melhora de qualidade de vida, melhora de atividade de vida diária, melhora de capacidade funcional, assim, vocês pensam em fazer alguma coisa de avaliação a longo prazo para saber realmente o efeito dessa telereabilitação? Legal sua pergunta, muito obrigada. Foi aprovado, a gente teve reunião faz umas 3 dias e foi aprovado pelo comitê. Agora esses pacientes vão... Muito legal essa pergunta. Eles vão começar a voltar. Mas agora a gente vai fazer a ligação por vídeo, vai fazer a avaliação por vídeo, só que agora a gente vai chamar presencial também. Então o comitê... que legal. A gente vai fazer essas 2 avaliações. De presencial a gente vai fazer espirometria, vai aumentar algumas estratégias de avaliação. Porque realmente isso foi uma dúvida que a gente ficou, como será que eles estão agora, né? Será que se isso manteve? Tem alguns pacientes, os pacientes maioria estão completando 1 ano agora. Então, a gente vai chamar, quem completou 6 meses, a gente vai chamar 6 meses, e quem completou 1 ano, a gente vai chamar 1 ano. Mas a ideia é pelo menos 1 a 2 anos acompanhar eles. Que legal. Parabéns, muito bom trabalho. Muito que legal. Parabéns, Má, pelo trabalho. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu peço desculpas porque minha conexão ficou meio ruim, eu acabei não conseguindo assistir seus slides e cortou algumas partes para mim, então não sei nem se você citou isso, mas esse grupo que era o grupo orientação, depois dessas 8 semanas, eles receberam algum cuidado de reabilitação? Uhum. A gente... não sei se você falou isso, mas eu perdi essa informação. A gente deu a opção deles começarem a fazer conosco. Então, se eles quiserem iniciar o protocolo, se eles quisessem iniciar o protocolo, eles podem iniciar. E a gente deu a opção também de encaminhar eles para a unidade de saúde. Alguns pacientes optaram por serem encaminhados, a USE, que a gente você conhece, né? Serem encaminhados para esses centros que iniciaram lá um projeto de reabilitação. Então, alguns não aderiram, não quiseram, mas todos a gente deu essas 2 opções para todos os pacientes. Que legal, que bacana. Legal, parabéns pelo trabalho. Foi um grande desafio, né? A telereabilitação aí no começo da pandemia. A gente não sabia nem como fazer isso, né? Eu acho que a gente teve um evento da Sobrafil lá na Medical Fair, a Marcela estava presente com a gente discutiu um pouco essa dificuldade de não saber, né, como entregar a telereabilitação a esses pacientes. E a gente vê um trabalho estruturado, né, com uma metodologia bem feita, e isso faz a gente ter segurança também de aplicar, né? Então, muito legal, parabenizo muito o seu trabalho, o grupo todo, e obrigado pela participação no evento hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, às nossas apresentações, antes de eu chamar a próxima apresentadora, é a Maria Cecília de novo, ela que vai retornar, é isso? Olha lá. Queria convidar, né, a quem ainda não é sócio da Sobrafil, que se associe. A Regional de São Paulo está com ideia aí de está com um propósito, tanto a Nacional quanto a Regional de São Paulo, de se aproximar dos associados, né, de tê-los próximos da gente, trabalhando junto para a gente conseguir fortalecer aí nossa área de atuação. Então, fica aqui o convite para vocês se associarem. Bom, então, dando seguimento aí, temos o trabalho, novamente, Maria Cecília vai apresentar, mas escrito, né, e realizado pela Giovana Dias, a Maria Cecília, Stephanie Linares, Gabriela Galdino, Ariane Petronilo, Mariana Góes, Thomas Beltrame e Aparecida Maria Catai, lá na UFSCar. Cissa, boa apresentação. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite novamente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Agora eu vou falar em nome da Giovana, né? Ela que foi a autora principal do trabalho. Ela foi eu coorientei ela como iniciação científica.
Então, esse trabalho faz parte também do meu doutorado dentro desse projeto de iniciação científica. Então, nós sabemos, de acordo com a American College of Sports Medicine, o nível de atividade física ele pode ser avaliado por meio do tempo em que o indivíduo realiza atividade aeróbia durante a semana, de intensidade moderada. Além disso, a avaliação do nível de atividade física pode ser feita por meio de uma medida direta ou indireta. Então, a medida direta é por meio de dispositivos que vão avaliar sinais biológicos, como, por exemplo, a frequência cardíaca, ou mesmo acelerômetros que vão mensurar a aceleração e cadência do quadril. Dentre esses dispositivos, nós destacamos um sistema wearable, que é uma camiseta inteligente da marca Exoskin, que possui 2 sensores integrados. Além disso, em relação à mensuração indireta, nós temos os questionários, onde nós destacamos o International Physical Activity Questionnaire, IPAQ, a versão curta. Então, diante dessas 2 formas de avaliar o nível de atividade física, nós tivemos como objetivo investigar a correlação entre as diferentes intensidades de atividade física autorrelatadas por meio do IPAQ, versão curta, com variáveis biológica e ambiental provenientes da utilização de um sistema wearable. Então, como métodos, inicialmente o estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Nós avaliamos 24 homens jovens de 18 a 30 anos aparentemente saudáveis. Esses indivíduos, eles foram até o laboratório de fisioterapia cardiovascular e nós fizemos uma avaliação inicial, uma anamnese e aplicamos o questionário, o IPAQ, a versão curta. Esse questionário, ele é composto por 4 questões. Ele pergunta sobre a caminhada, atividades de intensidade moderada, como, por exemplo, ginástica, vôlei recreativo, atividades em casa, como carregar objetos leves. Ele questiona também sobre atividades de intensidade vigorosa, como, por exemplo, corrida, ciclismo, carregar objetos mais pesados, e também em relação ao tempo em que o indivíduo permanece na posição sentado. Em relação a essas 4 questões, nós perguntamos a duração dessas atividades e quantos dias por semana esse indivíduo realizou essas atividades. Depois da aplicação do questionário, após uma média de 15 dias, os voluntários utilizaram o sistema wearable com o objetivo de coletar os dados biológicos e ambientais. Então, esse dispositivo é uma camiseta inteligente e os voluntários recebiam essa camiseta em casa. Então, eles usaram essa camiseta por 7 dias durante as suas atividades de vida diária livre, então fora do ambiente laboratorial. A gente orientava que eles utilizassem a camiseta por uma média de 8 horas por dia, durante uma maior variação das suas atividades de vida diária. Então, tanto durante o trabalho, como, por exemplo, durante a prática de atividades físicas. Essa camiseta, ela possui 2 sensores embarcados. Um sensor cardíaco, que é um ECG de uma única derivação, que mensura a frequência cardíaca em batimentos por minuto. E também nós temos um sensor de atividade, que é um acelerômetro triaxial, ele é acoplado ao lado direito da cintura, e ele verificou a cadência do quadril em passos por minuto. Depois dessa coleta, de 7 dias, nós fizemos o processamento desses dados. Então, esses dados, eles foram segmentados em 3 intensidades. Intensidade baixa, moderada e vigorosa, de acordo com a cadência do quadril. Então, nós consideramos como baixa intensidade, cadência abaixo de 93, moderada entre 93 e 124 e vigorosa acima de 124 passos por minuto. Além desses dados do sensor de atividade, da cadência, nós também segmentamos a frequência cardíaca frente a essas intensidades. Então, nós tivemos também dados de frequência cardíaca de baixa, moderada e vigorosa intensidade. Para cada um desses momentos, nós fizemos a média desses dados.
E, por fim, nós fizemos a análise estatística, então verificamos a normalidade dos dados e fizemos também a correlação por meio do teste de Spearman. E como resultados? Como eu disse anteriormente, nós avaliamos 24 indivíduos do sexo masculino, aparentemente saudáveis, com uma média de idade de 25 anos e um índice de massa corporal de 24. Em relação aos dados mensurados pelo wearable durante as suas atividades de vida diária livre, nós tivemos os valores de frequência cardíaca e a duração das atividades em relação à intensidade vigorosa. Então, em relação à frequência cardíaca, durante as AVDs livres, eles tiveram uma média de frequência cardíaca de 106 durante a atividade moderada, 135 durante a atividade vigorosa. Em relação ao tempo total de uso da camiseta, apenas 1,8% do tempo eles realizaram atividade vigorosa. E isso correspondeu por uma média de 4.087 segundos. Agora, em relação aos dados do IPAC, a gente tem a classificação dos voluntários, sendo que os voluntários que nós avaliamos, apenas 3 foram considerados como irregularmente ativos, do tipo B, onde eles realizavam atividade física, mas não tinham uma frequência. 10 foram considerados ativos e 11 como muito ativos. Além disso, nós apresentamos aqui também a média da duração das atividades. Então, nós destacamos que a atividade vigorosa teve uma média superior em relação à duração da atividade moderada. E agora, em relação às correlações. No eixo X, nós temos os dados da camiseta, do dispositivo, né, wearable, e no eixo Y, nós temos os dados em relação ao IPAC. Então, inicialmente, nós encontramos uma correlação inversa, negativa e fraca, em relação à duração das atividades de intensidade moderada e baixa, e com a frequência cardíaca mensurada pelo wearable durante atividade moderada e vigorosa, com um R de menos 0,43. Ou seja, quanto maior a duração das atividades mensuradas pelo IPAC, menor foi o valor da frequência cardíaca mensurada pelo wearable. Agora, em relação à duração das atividades, né? Nós encontramos uma correlação positiva e moderada, com R de 0,49 e 0,51. Então, quanto maior a duração da atividade de intensidade vigorosa, maior era a duração em relação à porcentagem e ao tempo que os voluntários realizaram as atividades também vigorosas pelo dispositivo vestível, pelo sistema wearable. Então, nós concluímos que o tempo gasto em atividade de intensidade vigorosa por meio do autorrelato em relação ao IPAC, está diretamente relacionado com o que foi mensurado pelo wearable, ou seja, o dispositivo vestível. Além disso, nós encontramos menores valores de frequência cardíaca em relação com maior tempo gasto em atividades de intensidade moderada e baixa verificada pelo IPAC. Isso sugere que ambas as ferramentas possuem precisão para avaliar a atividade física. E como aplicabilidade clínica, nós podemos inferir, né, que o questionário, em especial o IPAC, ele é uma ferramenta econômica em relação ao wearable, enquanto o wearable ele possibilita uma mensuração de variáveis fisiológicas, que vai garantir uma maior segurança durante o monitoramento das atividades, principalmente de alta intensidade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar o trabalho e agradeço também à FAPESP. Parabéns, Cissa, pelo trabalho. Eu quero uma camiseta dessa. Eu vi que a Adri escreveu ali, eu fiquei encantada com essa camiseta acelerômetro desde o CIFIR. Que incrível, muito legal. Ó, tem uma pergunta da Renata, parabenizando você e o grupo pelo trabalho. Como que você vê a aplicação desse sistema na prática clínica do fisioterapeuta? Muito obrigada pela pergunta. Eu também sou encantada por ela. A gente é suspeita, né, Catai?
Então, eu acho que ela, assim, a gente fala como foi algo muito tecnológico, mas hoje a gente sabe que está muito presente na nossa vida, assim, né? Porque por mais que a camiseta ela tem vários sensores, a gente tem outros dispositivos que são um pouco mais acessíveis, né? Então, em relação à pergunta da Renata, eu acho que hoje, ainda mais, é algo muito já real, assim, na prática clínica, sabe? Então, eu vejo que inicialmente era algo muito distante, assim, quando eu comecei o projeto, que eu comecei antes da pandemia, né? Então, a gente teve essas camisetas antes, e eu acho que depois da pandemia, com o avanço aí tecnológico que a gente teve que se adaptar, isso acabou sendo muito realidade. E cada vez mais eu vejo que esses dispositivos têm tido maior acesso, né, para a população, e eu acho que faz toda a diferença em relação à prática clínica, né? Então, a gente fala inicialmente ali na pesquisa, mas eu acredito que o acompanhamento para a prática de atividade também, como a Marcela apresentou, por exemplo, né, é algo à distância, o que a gente vai orientar o paciente, eu acho que acaba sendo uma ferramenta essencial para a nossa prática clínica. Não só auxiliar, assim, mas como algo bem essencial. Legal. Eu estava aqui pensando, né? Eu já me sinto tão feliz de conseguir entregar um reloginho para contar os passos por 7 dias do paciente. Imagina conseguir entregar uma camiseta, né, que tem um acelerômetro, uma frequência cardíaca dentro. Ou seja, é uma pergunta mais assim técnica. Quanto custa uma camiseta dessa, mais ou menos? Ela é bem cara. Ela é do Canadá, né? Essa marca que a gente trabalha. E quando a gente comprou, estava um pouco mais barato, mas agora está em torno de $600. 600 e alguma coisa, 650. E aí é um kit, né? Então é a camiseta, a bateria, que é o acelerômetro, e um carregador. E aí tem como você comprar os dispositivos separados, que aí às vezes, dependendo se você quiser comprar, que a gente comprou mais camisetas e menos dispositivos, né? Assim, o acelerômetro, que esse é o mais caro. Então aí vai depender da sua necessidade. Ah, legal, mas não é tão, assim, tão impossível, né? De você ter na sua clínica, por exemplo. Que legal, muito legal. Muito. A Adri fez uma pergunta interessante aqui que eu também tinha essa dúvida. Se pelos seus dados é possível afirmar que o uso dessa camiseta em pacientes menos ativos, tipo paciente com DPOC, ele é um dispositivo mais limitado, né? Pela baixa acurácia. Você fala que se tem diferença da acurácia do que é medido pela camiseta frente à condição, à patologia do paciente? É isso? Se ela quiser escrever, mas eu entendo, assim, pelo fato deles serem muito menos ativos e talvez não conseguir... Uma limitação que a gente tem em relação à cadência é que ela mensura cadência acima de 30 passos. Então, quando é uma cadência baixa, ela não mensura. Então, em relação à cadência, a gente tem essa limitação. Mas a gente tem também um dado de aceleração, que é algo um pouco mais específico, assim, mais fidedigno, que a gente consegue detectar essa movimentação mesmo durante essa baixa cadência, né? Principalmente para esses pacientes com DPOC ou mesmo idoso, que tem já uma alteração aí de marcha um pouco mais lenta. Então, ele é um acelerômetro que tem essa possibilidade. Ela deixou um comentário ali, como a correlação foi baixa com o IPAC, parece que o sinal foi baixo, né? A gente tem essa limitação, e aí a gente está até analisando em relação a outras variáveis, ou mesmo valores de corte, né? Então, a gente utilizou uma referência com aqueles valores de corte, mas a gente pensa em utilizar outras referências. Ô Cícero, eu sei que não era o objetivo de trazer aqui, mas uma dúvida, assim, vocês tiveram alguma outra medida, por exemplo, de número de passos concomitante? Essa cadência, ela consegue detectar ela consegue... isso. A gente consegue fazer o número de passos durante o dia todo, né? Então, a gente fala, nesse dia, ele deu tantos passos, a gente consegue. Ah, legal. Legal isso também. E qual que foi a sua limitação, assim, de trabalhar com IPAC? Você sentiu alguma dificuldade? Então, a gente ficou, assim, bem... por exemplo, quando a gente viu lá, o tempo que eles falam que faz atividade de intensidade vigorosa e moderada. A gente falou, não, assim, é muito, né? Então, assim, por mais que deu correlação, a diferença é grande. Se a gente fosse fazer um teste de T ali, ia dar uma super diferença. Então,
talvez tenha esse exagero, mas não sei o quanto, né? Porque eles são correlacionados. Então, apesar que os nossos voluntários, eles foram muito ativos, né? Então, eles foram ativos ou muito ativos. Então, eu acho que o dado também de frequência cardíaca é algo que é complementar, assim, que a gente também, porque por mais que eles passaram pouco tempo, mas eles atingem valores de frequência cardíaca alta. Então, assim, eu acho que acaba que o IPAC tem essa limitação de que o indivíduo pode supervalorizar ali o tempo que ele realizou, mas acaba que sendo uma medida acurável. A Adri comentou aqui no chat falando que eu tava rica, né? Daí ela converteu a camiseta e deu 30 mil, mas agora ela corrigiu ali, ó. 3 a 4 mil reais a camiseta, né? Ah, legal, muito legal. Nossa, que um dia possamos usar, né, esses dispositivos aí para complementar a avaliação e o cuidado dos nossos pacientes. Muito legal. Eu só queria complementar, assim, que o Thomas, né, que foi meu orientador, ele trabalha hoje na Samsung, que é com o smartwatch da Samsung, que é uma tecnologia, assim, mais próxima aqui da gente, né, e eles têm feito parcerias, assim, com o HC, com o Hospital de Clínicas, da USP, então, assim, eu acho que é algo que já, apesar das nossas limitações aqui como um país subdesenvolvido, né, porque quando a gente pensa em dólares, isso não é caro, né, quando você tá lá, né, mas eu acho que isso vem crescendo bastante e vem trazendo muitas melhorias para a gente. Legal, parabéns, Cissa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, até mais. E para a gente finalizar, o último trabalho da noite, enquanto vai arrumando o slide. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação da funcionalidade de pacientes pediátricos submetidos ao transplante hepático em unidade de terapia intensiva. É um trabalho escrito pela Ana Lúcia, pela Cristiele dos Anjos, Leonardo Fernandes, Carla Nicolau, Lúcia de Paula, Maristela Cunha, Clarice Tanaka, realizado no Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo. Então, boa noite. Queria agradecer a primeira oportunidade. A iniciativa foi incrível. E, como já me apresentaram, meu nome é Cristiele, sou fisioterapeuta do Centro de Terapia Intensivo Pediátrico do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E venho apresentar, então, para vocês o trabalho intitulado Avaliação da Funcionalidade de Pacientes Pediátricos submetidos ao transplante hepático em unidade de terapia intensiva. Então, o transplante hepático na população pediátrica, ele tem a indicação de quando o paciente tem qualquer doença hepática com um agravamento progressivo das condições de saúde, seja essa doença hepática de origem maligna ou não. Com o avanço da tecnologia, houve o desenvolvimento de várias técnicas cirúrgicas, anestésicas e de novas terapias imunossupressoras, que tornaram o transplante hepático, o transplante de órgão sólido, mais bem sucedido, com taxas de sobrevida acima de 85% nos pacientes pediátricos. Com as excelentes taxas de sobrevida, os esforços voltaram-se à prevenção de morbidades e aos agravos funcionais decorrentes da doença de base, das internações prolongadas e até do próprio procedimento cirúrgico. Na pediatria, ainda faltam métodos de avaliação funcional que sejam objetivos, de fácil aplicabilidade à beira-leito. Então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a funcionalidade dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva pediátrica que foram submetidos ao transplante hepático, e caracterizar e descrever essa população como objetivo específico. Então, trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e observacional, a partir da análise de prontuários dos pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva do Instituto da Criança e do Adolescente. Foram incluídos, então, pacientes com idade superior a 1 mês e inferior a 18 anos, de ambos os gêneros, que foram submetidos ao transplante entre os meses de janeiro e setembro de 2020. A avaliação da funcionalidade foi realizada através da Functional Status Scale, a FSS, em 2 momentos. Uma avaliação inicial no momento de admissão desse paciente e uma avaliação final no momento da alta do Centro de Terapia Intensiva. Foram coletados também dados referentes ao tempo de suporte invasivo, tempo de internação e a taxa de complicação. A Functional Status Scale, a FSS, é uma escala de avaliação de funcionalidade que foi criada lá em 2009 e validada e traduzida para a população brasileira em 2019.
ela tem o objetivo de avaliar a capacidade funcional dos pacientes em 6 domínios. São eles o estado mental, o sensorial, a capacidade de comunicação, a função motora, a capacidade de alimentação e a respiração. Cada domínio é pontuado de 1 a 5, sendo uma funcionalidade adequada para a idade daquele paciente e 5 uma disfunção muito grave. Os pacientes podem ainda ser classificados quanto ao grau de disfunção de acordo com o score total da tabela. Pontuações menores, como 6 a 7 pontos, classificam esses pacientes em uma funcionalidade adequada, enquanto pontuações maiores, como 22 a 30, classificam esses pacientes em disfunção muito grave. Então, as variáveis foram descritas em média, mediana e desvio padrão. Foi utilizado o teste de T-Student para comparação entre os grupos e para comparação entre as proporções do teste Z, com nível de significância de P menor que 0,05. Então, foram incluídos no trabalho 31 pacientes, que foram divididos em 2 grupos. Um grupo pré-transplante, em que o paciente era admitido previamente ao procedimento cirúrgico na unidade de terapia intensiva, e um grupo pós-transplante, em que ele era admitido na terapia intensiva no pós-operatório imediato do transplante. Características como gênero, idade e tempo de internação foram semelhantes em ambos os grupos. Com relação ao diagnóstico, no grupo pré-transplante, o diagnóstico mais encontrado foi hepatite fulminante, enquanto no grupo pós-transplante, o diagnóstico mais encontrado foi atresia de vias biliares sem a cirurgia de Kasai. Com relação às complicações, no grupo pré-transplante, 71% dos pacientes evoluíram com algum tipo de complicação, sendo a hemorragia mais comum, e no grupo pós-transplante, apenas 37% dos pacientes evoluíram com alguma complicação, sendo o retransplante a complicação mais encontrada. Com relação ao desfecho, um paciente de cada grupo evoluiu a óbito, caracterizando uma taxa de sobrevida de 85% no grupo pré-transplante e 95% no grupo pós. Com relação ao tempo de suporte ventilatório, também não houveram diferença entre os grupos, com uma mediana de 17 horas no grupo pré-transplante e 19 horas no grupo pós. Com relação, então, à avaliação da funcionalidade e à pontuação da FSS, no grupo pré-transplante, os pacientes apresentaram score mínimo de 1 ponto em todos os domínios no momento da avaliação inicial, totalizando uma mediana de 8 pontos na avaliação inicial. E já no momento da alta, os pacientes apresentaram uma mediana de 6 pontos, demonstrando uma leve melhora do estado funcional nesse grupo. Já no grupo pós-transplante, os pacientes apresentaram pontuações máximas nos domínios comunicação, alimentação e respiração, totalizando uma mediana de pontuação no momento da admissão de 24 pontos. Já no momento da alta, esses pacientes apresentaram uma mediana de pontuação de 6, o que mostra uma melhora bem significativa da funcionalidade nesse grupo. Então, no grupo pós-transplante, a admissão, os pacientes apresentaram uma média de 22 pontos, enquanto na alta eles apresentaram uma média de 6 pontos, demonstrando, então, uma diferença significativa e uma melhora na funcionalidade. Com relação ao grau de disfunção desses pacientes no momento da admissão e no momento da alta, no grupo pré-transplante, no momento da admissão, 50% dos pacientes apresentavam uma funcionalidade adequada, enquanto os outros 50% apresentavam uma disfunção moderada. Já no momento da alta, 83% dos pacientes apresentavam a funcionalidade adequada e apenas 16% uma disfunção moderada. No grupo pós-transplante, 56% dos pacientes apresentavam uma disfunção muito grave no momento da admissão, enquanto no momento da alta, 86% dos pacientes apresentavam uma funcionalidade adequada e nenhum paciente apresentava uma disfunção muito grave. Tem que ser levado em consideração que os pacientes que estavam no grupo pós-transplante deram entrada na unidade de terapia intensiva num pós-operatório imediato de uma cirurgia de grande porte e precisavam de alguns suportes ou cuidados específicos, como a ventilação mecânica invasiva, o jejum por manipulação gastrointestinal e a sedação e analgesia, que com certeza alteraram a funcionalidade no momento da admissão. A curto prazo, então, esses pacientes apresentaram uma melhora da capacidade funcional, mas a gente sabe que a longo prazo, a capacidade funcional desses pacientes submetidos ao transplante é menor quando comparada com os indivíduos saudáveis da mesma idade.
Isso porque 40% dos pacientes, mesmo após o transplante, apresentam a permanência da sarcopenia. Então, os fatores como o estado pré-transplante, a desnutrição, inflamação crônica, internações prolongadas e as reinternações agravam ainda mais essa perda de massa muscular, que leva à inatividade e um pior desfecho funcional. Então, para concluir, os pacientes pediátricos submetidos ao transplante hepático, internados no centro de terapia intensiva, apresentaram melhora funcional no momento da alta do centro. Obrigada. Finalizo aqui com o meu e-mail. Olá. Oi. Parabéns pelo trabalho, muito bom, Cristiane, muito legal. Pediatria não é uma área muito que eu domino muito, mas fiquei com algumas curiosidades aqui a respeito. No começo da apresentação, o meu computador travou um pouquinho, então eu não peguei a idade desses pacientes pediátricos que eram submetidos ao transplante. Qual era a média? No grupo pré-transplante, a média foi de mais ou menos 3 anos. E no grupo pós, uma média de mais ou menos 6 anos. E durante a internação na terapia intensiva, esses pacientes, eles recebiam fisioterapia quantas vezes no dia? Existia algum protocolo nesse sentido? Todos os pacientes recebiam a fisioterapia em todos os horários, então, seja a fisioterapia respiratória em todos os períodos, manhã, tarde, noite, seja a fisioterapia respiratória, e quando eles já tinham uma estabilidade do quadro clínico, a fisioterapia motora também no período da manhã e da tarde, todos os dias. Sim. Legal. Parabéns pelo estudo. Pediatria também principalmente hospitalar, né? É um barco aí que eu nunca entrei. Imagino o quanto seja difícil, né? Você avaliar a funcionalidade dessas crianças, né? E a minha curiosidade, na verdade, é assim, o quanto esse resultado mudou assim o desfecho do cuidado dessas crianças dentro da unidade depois de vocês verificarem esses dados. Principalmente os pacientes que são pacientes mais crônicos, né, que já têm uma doença desde o começo da vida, eles evoluem com várias complicações, a própria sarcopenia, então a gente avaliar esse impacto na funcionalidade de quando eles chegam para a gente e o quanto a nossa intervenção está sendo importante para essa melhora da funcionalidade, a própria intervenção cirúrgica é uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida, mas os procedimentos pós a intervenção são muito importantes para que eles voltem a fazer aquilo que eles não faziam, como sentar. Muitos deles já não conseguiam mais sentar por conta do volume abdominal, ou até um controle de cervical, que eles não conseguiam por conta da sarcopenia. Então, foi super importante esses resultados para a gente apresentar, e até apresentar para os pais, né, que achavam que era muito comum. Ele não senta mesmo, mas talvez ele não sente mesmo depois do transplante, mas pelo menos ele vai ficar vivo. Então, para apresentar que dá sim para eles melhorarem, que a gente pode sim melhorar essa funcionalidade, ele conseguir sentar, conseguir comer, pegar as coisas com a mão. Que legal, que bacana. A Adri fez uma pergunta ali no chat, ela ficou na dúvida se o FSS, quanto maior, é pior a funcionalidade. Isso, cada domínio ele vai de 1 a 5, e quando se pontua 5 pontos em cada domínio é uma disfunção muito grave. Então, quando somado, quanto maior a pontuação total, pior é a funcionalidade desse paciente. A Renata pergunta também se a aplicação do FSS é rotina no serviço. Gera algum indicador para a equipe? Sim, é uma rotina no serviço, não só para os pacientes de transplante hepático, nós aplicamos em todos os pacientes que são admitidos na unidade de terapia intensiva e também no momento da alta. Para a gente também medir a qualidade da nossa assistência, ver quanto esses pacientes estão melhorando. A gente já fez um trabalho com todos os pacientes admitidos e depois a gente quis fazer um trabalho especificamente da população de transplante hepático, que é uma população que a gente recebe muito lá no Instituto da Criança e do Adolescente. Mas já é de rotina, a gente fica monitorizando, né, se aqueles pacientes estão melhorando, como eles estão saindo. Ele fez outra pergunta aqui. Vocês prescrevem os exercícios de acordo com a atividade que eles não fazem bem?
A FSS acaba sendo uma avaliação mais geral de todo o estado, né? Mas a gente consegue fazer umas avaliações específicas de avaliação motora, de desenvolvimento, de atraso de desenvolvimento, por exemplo, e aí a gente começa a focar também no que eles não conseguem fazer ou que eles deveriam estar fazendo pela idade, levando em consideração todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E aí a gente tem reuniões múltiplas, a gente acaba trocando informações com a terapia ocupacional, por exemplo, e de coisas que ele também não conseguia fazer. Muito legal. Muito legal o trabalho. Pediatria é um universo incrível, muito interessante. Obrigada. Mas parabéns, muito legal. Muito bom, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo prêmio no CIFIR também, e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Bom, pessoal, tivemos aí a nossa última apresentação, né? Agradecemos super a presença de todos aqui hoje, na sexta-feira e à noite. Foi muito feliz para a Regional conseguir, né, executar esse evento e ter os participantes aqui conosco e com certeza conseguimos, né, mostrar o quanto o Estado colabora com a pesquisa, com uma fisioterapia de qualidade baseada em evidência. Muito bom. Parabéns a todos e agradecemos a presença aí. Boa noite, pessoal. Foi um prazer esses 2 dias. Foram trabalhos realmente muito interessantes, agregam muito para a fisioterapia, tanto na área assistencial quanto na área até administrativa, digamos assim, né? Mas muito obrigada mesmo pela presença de todos. Parabéns a todos os premiados e uma ótima noite. Boa noite, obrigada a Elba também que está aqui com a gente, né? Sempre. Obrigada, Elba. Muito obrigada. Excelente evento. Uma boa noite. Obrigada. Confiança para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.